Ciências Sociais, graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, interior de São Paulo, né? Cheguei na UFRB em 2009, foi quando eu tomei posse, então tenho 9 anos de casa na docência, lotado no Centro de Artes, Humanidades e Letras. O meu principal objeto de pesquisa durante a formação, na pós-graduação e mesmo na graduação é o tema das culturas populares, né? Mas quando eu cheguei à UFRB, eu acabei me envolvendo com uma série de outros temas. Então hoje eu continuo discutindo a cultura popular, mas também orientando outras áreas do conhecimento. Atualmente eu estou com um projeto que na verdade é uma parceria entre a UFRB e a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, que é um projeto de pesquisa com desdobramentos extensionistas, que é mapeamento das comunidades e grupos tradicionais de Cruz das Almas, onde nós pegamos 5 segmentos, né, para poder analisar, fazer o mapeamento desses segmentos populacionais. Então nós temos os sambadores e sambadeiras, nós temos os capoeiristas, os praticantes de candomblé, os rezadeiros, rezadeiras e benzedeiras e os quilombolas. Então são 5 segmentos que nós entendemos como portadores de especificidades culturais e que ao mesmo tempo que são portadores de especificidades culturais são vítimas de certa estigmatização no município e na própria sociedade brasileira. Então a nossa intenção é fazer um mapeamento para a difusão de saberes desses segmentos. O impacto da pesquisa é um impacto extremamente positivo, no sentido de que esses sujeitos sociais passam a ter as suas práticas legitimadas, né, onde a universidade é uma parceira importante, né, nesse processo de mapeamento, de combate ao preconceito, à discriminação, no sentido de que esses sujeitos possam falar da sua própria realidade, né, sem estigmas, para ter uma maior aceitação e uma maior sociabilidade no contexto vivido. Então, assim, o grande impacto, o que na verdade nós visamos com esse projeto é atingir princípios de cidadania, fazer com que esses sujeitos sejam reconhecidos na sua diversidade a partir do que são as suas práticas culturais, né, e podendo gozar de todos os direitos civis e de dignidade da pessoa humana. O que significa o impacto positivo, que significa o processo de expansão e de interiorização do ensino superior no Brasil, né? Nós estamos falando da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que vem justamente para poder reparar uma desigualdade que é histórica no que diz respeito ao ensino superior. E esse ato, né, da implantação de uma universidade numa região em que historicamente não se tinha universidade, abre portas não apenas para que as pessoas consigam se graduar num ensino superior, mas abre portas para que a própria realidade da pesquisa seja provocada positivamente, no sentido de que aqueles sujeitos que durante anos, durante décadas, eram tidos como objetos de pesquisa, onde algum pesquisador falava por eles e quando muito, num ato benevolente, queriam dar a voz para esses sujeitos, que é o que a gente acaba vendo em muitas pesquisas. Com a chegada da UFRB, né, nos últimos anos, o que nós temos observado, isso não é difícil observar, é uma alteração dessa realidade, no sentido de que as próprias pessoas do Recôncavo são protagonistas, né, dos estudos da sua própria realidade, das análises da sua própria realidade, e isso só foi possível a partir desse empreendimento, quer dizer, a UFRB estando no Recôncavo, fazendo com que as pessoas do Recôncavo e de outros lugares pensem o Recôncavo, mas não sobre, mas com os sujeitos, não sobre os sujeitos, mas com os sujeitos. Então, o impacto é notadamente positivo, né? Então a gente pode dizer que há um impacto tanto no que diz respeito à graduação
dessas pessoas, as pessoas se graduam, saem formadas numa determinada graduação. Ao mesmo tempo, essas pessoas se conscientizam da importância de poderem falar de si, e essas pessoas, ao mesmo tempo, o que elas mostram para a universidade é esse anseio de falar de si. Então você tem, por exemplo, pessoas que desenvolveram pesquisas sobre as rezadeiras, porque a avó era rezadeira, e porque então hoje a gente não tem um pesquisador de fora falando sobre as rezadeiras do Recôncavo, mas netas de rezadeiras, filhas de rezadeiras, filhos de rezadeiras falando de rezadeiras, né? Assim como é o caso das charuteiras e de tantas outras ocupações e práticas culturais. É um projeto ambicioso, porque nós estamos falando de 5 segmentos da população, do município, e é muito trabalho, porque uma coisa é você falar da realidade dos candomblés, e aí nós não estamos focando somente nos candomblés, mas nas casas de culto afro-brasileiros, o que inclui umbanda e várias outras especificidades desses cultos, né? Falar do samba de roda, ou da capoeira, ou dos quilombolas, porque embora todos eles, em alguma medida, guardem heranças do processo colonialista e da diáspora africana, etc., todas essas práticas têm especificidades. Eu coordeno a pesquisa, representando a UFRB, e aí nós temos uma equipe de pesquisadores da Secretaria de Políticas Especiais de Cruz das Almas, que envolve gestores de cooperativa, envolve pedagogos, historiadores, é uma equipe multidisciplinar. E nós temos também uma participação muito interessante, e isso faz com que se articule o eixo ensino, pesquisa e extensão, que são os nossos estagiários, num convênio que nós temos com a Propai. Então nós temos estagiários, são estudantes da UFRB, dos mais variados cursos, que estão engajados nesse projeto. A pesquisa é fundamental para pensar o fazer universitário. Sobretudo, essa dimensão da pesquisa que desperta uma consciência crítica nos sujeitos. E aí, não somente dos sujeitos executores da pesquisa, seja ela qual for, no caso das pesquisas humanas, da pesquisa social, mas também dos sujeitos envolvidos. Eu acho que hoje nós vivemos, eu digo assim, nas últimas décadas, nas ciências sociais e humanas, nós vivemos um momento privilegiado de uma radicalização do questionamento do fazer científico, no sentido de que sujeitos não podem mais ser vistos como objeto. Então, mesmo que um sujeito que participe de uma pesquisa, ele não seja parte da universidade, a pesquisa é importante no sentido de que ele possa dialogar e possa falar sobre sua própria realidade, despertando consciências críticas, né? Então, o ato de pesquisar é fundamental. Não tem como pensar a pesquisa sem pensar o ensino e sem pensar possibilidades de extensão, porque a extensão nos provoca com mais veemência, inclusive, a pensar a necessidade de diálogos entre campos sociais, né? Então a pesquisa é uma prática específica, privilegiada, mas que ganha pleno sentido quando pensada nessa articulação ensino e extensão. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a nossa UFRB, representa, para mim especificamente, um projeto de vida, porque eu não tinha me doutorado ainda, estava em vias de me doutorar e tinha um projeto de ser professor numa universidade federal. Quando vivíamos o processo de expansão e de interiorização do ensino superior, esse objetivo ele ficou ainda mais aguçado no meu plano, na minha trajetória profissional e individual. Isso fez com que eu prestasse concurso na UFRB e entrasse. Então é um projeto de vida, é um espaço que é a minha razão profissional
de ver as coisas, e é um desafio cotidiano, um desafio constante. Isso por um lado. E de um ponto de vista mais coletivo, né, a UFRB representa, a partir do meu olhar, uma instituição fundamental no Recôncavo e no Brasil. No Recôncavo, porque mobiliza sujeitos sociais a repensarem os seus próprios lugares, né? E com isso promover a dinâmica da vida, da cultura né? A conquista por direitos cidadãos. E a UFRB, ao mesmo tempo, ela tem a sua importância no cenário brasileiro, porque ela é representativa do que é esse ethos do Recôncavo Baiano, o que é essa realidade do Recôncavo Baiano. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é importante porque ela representa a força dessa região do Recôncavo da Bahia. E algo interessante a ser colocado nesse aspecto também é que a UFRB, pela própria forma como ela se constituiu, é uma universidade que se obriga a todo tempo a se pensar não como uma missionária ou como uma salvadora num sentido iluminista, que vai levar a luz do conhecimento científico e racional para pessoas que até então não tinham, mas é justamente uma instituição que provoca, ao mesmo tempo que é provocada, a pensar novas formas ou formas outras de conhecimento, de processo de ensino-aprendizagem, de fazer pesquisa, de fazer extensão, enfim, de fazer mesmo a vida universitária, de fazer a universidade.